turismo nem sempre foi visto como uma forma de interação. Muitas vezes ele é visto como uma ameaça, né, para a conservação. Até hoje a gente percebe que isso acontece. Para mim, é uma experiência super interessante que o turismo veio de uma experiência de vida, numa viagem de estudo do meio, e eu saquei que o turismo era uma forma de conexão, uma forma de reconexão. E passei a vida buscando formas de contribuir para isso. A gente tem alguns marcos que podem nos ajudar a pensar nessa reflexão. Um deles foi mais ou menos a partir de 1994 que a gente discute a questão da terminologia de ecoturismo. E o ecoturismo veio para trazer, na sua definição, formas de garantir que essa interação com a natureza aconteceria da forma mais responsável, mais saudável, mais segura, e garantir também essa questão da consciência ambiental, né, a partir da interpretação da natureza, dessa interação saudável. E tive a honra de participar do primeiro projeto da SOS Mata Atlântica, em 1995. Foi a primeira entidade ambientalista a ver o ecoturismo com bons olhos e trazer isso como uma ferramenta de conservação mesmo, e fazer essa ponte entre as unidades de conservação, o Vale do Ribeira, as agências e operadoras de ecoturismo. Então, esse processo começou a ser visto com bons olhos a partir daí. Alguns outros marcos, tem uma publicação super interessante da WWF, que foi Ecoturismo de Base Comunitária, em 2003, e a gente via que ainda tinha uma inquietude das entidades ambientalistas com relação ao turismo. Mais ou menos por volta do ano 2000, reuniu um grupo de entidades para discutir o que seria, então, sustentabilidade no turismo. Como é que a gente extrapola do ecoturismo, que já estava mais ou menos organizado, acontecendo em algumas unidades, embora ainda muito modesto com relação à capacidade que o nosso país tem, né? Eu estava fazendo uma reflexão para essa fala, e, bom, os primeiros parques nacionais, 1937, se não me engano, Itatiaia, a gente só vem falar em ecoturismo e definir e incentivar de uma forma mais eficiente depois dos anos 90. Tem um tempo gigante onde isso não foi motivado, né? E, bom, então, na época, por volta dos anos 2000, a gente começa a discutir a questão da sustentabilidade para o turismo como um todo, porque, como comentei, a gente tinha essa inquietude desse impacto, principalmente pensando no turismo de massa, nos resorts, nos planos de desenvolvimento de turismo no litoral todo. Então, esse tom de ameaça ele era muito grande. Então, quais seriam, então, esses princípios e critérios para que o turismo passasse a ser mais cuidadoso, né? E foram várias rodadas de discussão, a gente percorreu o Brasil todo, criou esse Fórum de Turismo Sustentável, que há 14 anos a gente reúne especialistas, entusiastas, gestores, o trade, as pessoas que praticam turismo nas áreas protegidas, para ir aprimorando isso, entender como fazer isso cada vez melhor. Começou um movimento também pela certificação do turismo sustentável, né, alinhado a iniciativas internacionais. Então, várias coisas foram acontecendo a partir daí. Mas, como um outro marco, a gente tem, só agora, em 2015, a questão do turismo em terra indígena, né? A FUNAI criou uma instrução normativa, em 2015, para dar a orientação de como o turismo pode acontecer em terra indígena e como a gente pode desenvolver a atividade. Antes, ela era feita de uma forma mais isolada, em algumas iniciativas, por parte das comunidades. E a gente vê que o turismo de base comunitária, em geral, em muitas comunidades, ele se desenvolveu de uma forma passiva, né? O operador chegava na comunidade e ajudava a comunidade a se estruturar para receber o turista. E depois dessas discussões sobre sustentabilidade, o movimento do turismo de base comunitária, as pessoas começaram, as comunidades passaram a ser mais proativas, elas passam a ser as gestoras, elas passam a dizer o que elas querem, como, quando, por quanto, de que forma. Então, teve um amadurecimento nesse processo. Em 2016, o ISA convidou a Garupa, essa ONG que eu represento agora, para conhecer uma iniciativa muito linda nas terras indígenas do Médio Rio Negro 2. Eu
já trabalho com turismo há muito tempo, mas nunca tinha ido para esse lugar na Amazônia. Vamos lá, 2 dias de barco saindo de Manaus, sobe o Rio Negro. A gente está perto da divisa da Colômbia, Venezuela, no município de Santa Isabel do Rio Negro, próximo a São Gabriel da Cachoeira, que é o outro município, que é o último maior município que a gente tem ali perto da divisa. É para lá, de lá, de lá, né? E para uma imersão nas comunidades e conhecer o modo de vida deles. E, a partir do desejo deles de ver se o turismo poderia ser uma coisa interessante, que a gente montou essa expedição piloto, né, com um representante da FUNAI, da FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a ACIR, que é a Associação das Comunidades Indígenas de lá do Médio Rio Negro, professores da UFSCar, de Turismo e de Gastronomia, e a gente da Garupa, para, com eles, ver a viabilidade do turismo, né? Entender como eles queriam desenvolver, como a gente poderia ajudar. Gente, uma experiência única, né? Primeiro que nós fomos recebidos já como turistas, logo de cara, né? Eles brincavam que a gente era turista falso, porque a gente ainda não era o turista de verdade que estava chegando, mas nos acolheram super bem e foi, na verdade, uma prova de resistência, praticamente, porque 5 dias em 5 comunidades e todas queriam mostrar o máximo que elas tinham e o que elas queriam oferecer para os turistas. Mas alguns pontos chamam super atenção. Primeiro, essa cultura do acolhimento, né? Eles têm uma dinâmica super diferente da nossa. Primeiro que eles organizam festivais, encontros, campeonatos de futebol. Então, eles já têm a cultura de receber na comunidade, de hospedar, de produzir alimento para um grupo grande de pessoas. A gente percebeu também que já tinham um total conhecimento do que fazer com o turista, que passeio, para onde ir, o que levar, que comida oferecer. O calendário foi construído a partir dos produtos da floresta. Eles falaram, a gente só pode receber turista e visitante quando a gente tem fruta para oferecer, quando a gente tem peixe para oferecer. É uma outra lógica, é uma outra forma, né, de pensar e de planejar. E essa interação é muito gratificante. Esse processo de planejamento conjunto foi muito gratificante. Garupa só ajudou a formatar esse produto e a gente pensar junto em como oferecer isso para o mercado, né? E essa parceria com ISA deu toda a segurança que a gente precisava, porque a gente não tem nenhuma experiência com povos indígenas, e eles já trabalham lá há 25 anos no Rio Negro, há 10 anos com programas de gestão do território com essas comunidades que a gente está trabalhando, e já tinham as lideranças identificadas, os desejos, já tinham trabalhado, eles já sabiam que eles queriam experimentar. O que eles queriam era saber, primeiro, se eles iam gostar de receber gente na comunidade deles. Isso que é muito legal. Eles falaram, a gente tem que testar. Como é que a gente vai saber se a gente gosta de receber gente da cidade? Como é que a gente vai saber se eles gostam de vir aqui e conhecer a nossa comunidade? E lá são povos multiétnicos. A predominância é Baré, mas tem povos de mais 6, 7 etnias diferentes. Então, é muito diferente do nosso inconsciente coletivo de imagem de comunidade indígena, que remete muito ao Xingu, né? Aquelas ocas, aquelas construções tradicionais. Lá é diferente. Mas a gente tem a oportunidade de interagir com eles também de uma forma diferente. Não é um turismo para você ir e participar dos rituais e só participar de uma parte da história. Não, a gente está construindo junto, a gente está interagindo junto. E uma das coisas que mais chamou a atenção foi essa questão da interação mesmo, né? Como essa oportunidade de reconectar com o meio ambiente, como essa oportunidade de reconectar com povos da floresta, com pessoas que vivem e interagem com o meio ambiente, é fascinante. E os primeiros turistas que a gente levou colocam no seu depoimento isso, né? Como é fascinante e como é transformador. Essa palavra saiu aqui também em outras falas. É transformador. O agente transforma também traz isso. É porque, de fato, transforma. Então, a Garupa ajudou a organizar os roteiros e a levar os primeiros turistas para lá, que a gente chama de viajantes. A gente nem chama de turistas ainda, porque é um projeto e não é um pacote turístico, é uma experiência dentro do projeto.
E esses primeiros viajantes são cobaias, eles sabem disso, a gente avisa. Vocês estão indo pela primeira vez como cobaias e vão contribuir com esse processo para ajudar, a partir dessa experiência, a melhorar o desenvolvimento do turismo nas comunidades. Bom, experiência de sucesso por vários motivos. Primeiro, porque as comunidades adoraram. Gostaram de receber as pessoas, gostaram dessa interação. A gente proporcionou rodas de conversa, sempre para poder ir validando com eles esse processo, se eles curtiam. E, com os viajantes, vários questionários depois de avaliação, para entender com eles também se isso era válido e como funcionaria bem. E a gente conseguiu, a partir de uma logística de fazer 2 expedições com um avião fretado no meio, que viabilizava essa logística com um tempo adequado para os viajantes poderem conhecer essa experiência. A gente fala em... um roteiro tem 10 dias, outro roteiro tem 7. A gente está testando, é um processo muito interessante, porque a gente está testando tudo, testando o mercado, testando o gosto das comunidades, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas querem, o que elas não querem, testando valores. Gente, não tinha nenhuma lógica de preço, de composição de valor. A gente teve que construir isso tudo com eles, entender tempo de dedicação, entender o que é valor que é coletivo, o que é valor que é individual do trabalho. E cada comunidade tem uma forma diferente de fazer sua gestão, de propor esses valores. Bom, e aí... uma das experiências mais enriquecedoras e que foi uma surpresa, foi uma viajante que foi num dos roteiros. Como eu falei, a gente tem um avião que troca entre leva o segundo grupo e traz o primeiro. E, na hora de ir embora, ela falou, não, eu não vou embora. Eu não vou, eu adorei, eu quero ficar, eu vou ficar para o segundo roteiro. Eu falei, gente, mas não é bem assim. A gente eles estão esperando o número de pessoas, não dá para você não ir embora. Mas ela ficou tão tocada com a experiência, uma médica. Ela disse que não ia embora e pronto. O avião na pista, um grupo indo embora, a gente faz o encontro dos grupos, piloto de avião, piloto de barco, a gente faz uma roda de conversa na pista, e ela falou que não ia embora e pronto. E aí, o mais interessante, o grupo todo, muito sensível com a experiência na comunidade, também muito tocado com tudo que vivenciou, começou prontamente a ajudá-la a ficar. Bom, então você quer ficar? Tá, precisa de filtro solar? Precisa de mais dinheiro? Precisa de trocado para comprar mais coisas em outras comunidades? O que mais você precisa? E foi uma mobilização assim que a gente não teve como dizer não, né? E ela ficou para o segundo roteiro. E, quando ela voltou para a comunidade, gente, a coisa mais linda, as crianças verem o fato dela ter voltado para a autoestima das pessoas foi muito interessante. Assim. Eles falaram, não, ela gostou tanto que ela ficou. E isso, para eles, foi uma experiência bacana. Bom, para resumir, a gente já teve 4 experiências no primeiro ano, 4 experiências no segundo ano, né? Expedições, em média, 10 pessoas em cada uma. A gente faz rodadas de avaliação com eles, e a gente vai ter, para esse ano, 5 roteiros. E outro aprendizado grande é a questão dos tempos, assim, né? O tempo urbano e o tempo da comunidade. A gente fica muito preocupado com o planejamento, com os horários, com as coisas, para planejar os roteiros certinhos. E, quando a gente está lá interagindo, banho de rio, a Núria esteve lá. Não tem como calcular o tempo de banho de rio, gente. Tomar banho no Rio Negro, as coisas que pareciam ser os desafios maiores para a comercialização deste produto turístico, para proporcionar que as pessoas urbanas tivessem interesse em vivenciar o modo de vida das comunidades, acabam virando as coisas mais atrativas, né? O banho no Rio Negro, dormir na rede, de uma forma coletiva, usar o banheiro na mata, entender como eles produzem os alimentos, todos a partir da produção local, a pesca, o preparo dos peixes, e que, embora a gente tenha poucos ingredientes, assim, na nossa cultura, no nosso modo de ver, eles têm uma diversidade de alimentos, né? O mesmo peixe pode ser feito de 10 formas diferentes. É um banquete que eles servem para a gente, assim, é impressionante. Mas isso para dizer que essa interação faz toda a diferença. Então, eu vejo, de fato, que o turismo tem um poder de transformação, tem um poder de conexão com a natureza, tem um poder de reconexão com as culturas, né, dos povos da floresta, tem um poder de mobilização. Dos 8 grupos que a gente fez, a gente tem os grupos de WhatsApp dessas pessoas. Elas continuam mobilizadas, elas continuam ativas. A gente tem textos, troca de informação,
Quando teve a manifestação, dia 31, todos os grupos colocaram informações, todos disseram que queriam participar, ajudaram na mobilização. Então, as pessoas, de fato, elas passam a ser agentes, né, multiplicadores dessa causa. Eles passam a defender a causa indígena como os povos da floresta. A gente se chamam de parente como os parentes, né? Então, é uma experiência muito gratificante. E a gente percebe também que as pessoas repensam o seu modo de consumo, repensam o modo de vida. Você pode viver com muito menos, você pode viver muito mais feliz com muito menos. Então, você volta realmente repensando tudo, né? É uma experiência muito interessante. E eu queria convidar vocês para vivenciar isso com a gente. A gente tem certeza que viajar pode transformar as pessoas, né? E transformar os lugares onde a gente viaja. Então, a nossa escolha das férias pode fazer a diferença também. E eu convido vocês para visitar o nosso site, serradetapuruquara.org, e ir com a gente numa das expedições desse ano. Muito grata.